Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuman. Hoje, 8 de outubro de 2022, sabadão, temos vários jogos, tanto que a gente fez o quê? 2 vídeos para hoje. Então é muito importante tu estar ativando teu sininho de notificações para estar recebendo em primeira mão nossos vídeos aqui. E antes de mais nada, se inscrevam aqui, é muito importante para o canal estar crescendo, a inscrição de vocês aqui. Então, sem mais delongas, chama a vinheta. Bora para jogo bom, é Chelsea contra o Wolverhampton, às 11 horas na Premier League, rodada 10. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do lado do Chelsea. Nós temos 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos do Chelsea. Ambos marcam em 6 dos 10 jogos. Tem uma média de 2 gols marcados e de 1.33 sofridos do Chelsea. Do lado do Wolverhampton, nós temos aqui 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 5 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam 4 dos 10 jogos. A média de gol é de 0.25 marcado, baixíssima, é muito pouco, é ruim. Já ao lado dos sofridos, ele tem 1.25 sofridos gols. E na tabela de classificação nós temos aqui o Chelsea, quinto colocado, com 13 pontos. Ele vencendo, ele pula para a quarta colocação. Já o Wolverhampton, nós temos aqui ele em 18º colocado. Ele vencendo essa partida aqui, ele assume a 15ª colocada. Acho difícil isso acontecer, mas é prognóstico, né? A gente vai passando aqui a informação. E para esse jogão aqui, Chelsea e Wolverhampton, nós temos aqui o seguinte prognóstico. Chelsea para vencer pagando 1.40. Logo nós temos aqui Manchester City e Southampton. Esquece, né? Haaland jogando vale a pena tu perder um pouquinho do teu tempo e ver esse jogo aqui. O cara é fora de série. Mas vamos lá. Premier League às 11 horas, rodada 10. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do City aqui. Nós temos 7 vitórias, 3 empates. Marcou gols em todos os jogos do City. Houve 6 ambos marcam dos 10 jogos. A média de gols, presta atenção para não errar, é de 5 gols marcados por jogo. E de 1.25 sofridos. Já com o lado do Southampton aqui nós temos 3 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 7 dos 10 jogos. Teve 6 ambos marcos dos 10 jogos também. A média de gol é de 0.75 marcado e sofrido 1.75. Na tabela de classificação nós temos aqui o City com 20 pontos, vencendo, assume a liderança, ultrapassa o Arsenal. Já o Southampton em 16º com 7 pontos aqui. Ele vencendo e dá um salto gigante, ele pula para a 9ª colocação. É fazer um milagre do Manchester City em casa ainda, mas é prognóstico. E para esse jogão aqui, Manchester City e Southampton, a conclusão que eu cheguei foi Manchester City para vencer ambos os tempos. Getafe e Real Madrid, às 16 horas, rodada 8 da Liga. Nós temos aqui nos últimos 10 jogos do lado do Getafe, são 2 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 5 dos 10 jogos. Tem uma média de 1 gol marcado o Getafe e de 1.75 sofrido. Do lado do Real Madrid nós temos aqui um absurdo, são 9 vitórias e 1 empate. Marcou gols em todos os jogos. Ambos marcam em 8 dos 10 jogos. A média de gols do Real Madrid é de 2.75 e sofrido apenas 1. E nos últimos confrontos entre o Getafe e o Real Madrid, são 4 vitórias para o Real Madrid, 1 empate e apenas 1 vitória para o Getafe. Na tabela aqui nós temos o Real Madrid com 19 pontos, vencendo, assume a liderança, passa o Barcelona. Já o Getafe, 14º colocado, né? Ele vencendo essa partida e dá um salto para a 12ª colocação no campeonato. Vai ser meio complicado, né? Mas... E para o Getafe e Real Madrid, a conclusão que eu cheguei foi vitória do Real Madrid pagando 1.50. Esquece, tá na mão, é esse aí, ó.
Borussia Dortmund contra o Bayern de Munique às 13 horas e 30 minutos. Bundesliga, rodada 9. É jogo para ficar no sofá sem piscar os olhos, porque é jogão, pessoal. Vamos aqui analisar os últimos 10 jogos do lado do Borussia. São 6 vitórias e 4 derrotas. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. A média de gols é de 1.25 marcado e 0.75 sofrido. Do lado do Bayern, do lado do Bayern é diferente aqui. Nós temos 6 vitórias, apenas uma derrota e 3 empates. Marcou gols em 9 dos 10 jogos. A média de gols marcado do Bayern é de 3.5 e sofridos apenas 0.75. Dos últimos 10 jogos entre eles, são 9 vitórias do Bayern e apenas uma vitória do Dortmund. Na tabela de classificação nós temos o Bayern terceiro colocado com 15 e o Dortmund também com 15 pontos. Quem vencer vira líder aqui na competição. Então, para esse jogão aqui, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, a conclusão que eu cheguei foi Bayern de Munique para vencer pagando 1,61. Benfica Rio Ave às 14 horas, Primeira Liga de Portugal, rodada 9. Vamos analisar os últimos 10 jogos. Olha aqui, pessoal, olha os últimos 10 jogos do Benfica. São 8 vitórias e apenas 2 empates. Marcou 9 nos últimos 10 jogos. A média de gols do Benfica é altíssima, é de 3.5 gols marcados e 0.75 sofridos. No lado do Rio Ave, são 3 vitórias, são 4 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. A média de gol é de 1.25 marcado, de 2 sofrido, né? Nos últimos confrontos aqui, o Benfica venceu os últimos 5. Rio Ave não ganhou nem empatou. E na tabela de classificação nós temos o Benfica com 22 pontos líder. Vai ficar mais líder ainda vencendo. Já o Rio Ave, 10º colocado, ele vencendo, ele pula para 9º colocado. Mas não tem para onde fugir para esse jogão aqui. Benfica Rio Ave. É vitória do Benfica pagando 1.53. Próximo jogo, Portimonense contra o Porto às 14 horas. Primeira Liga de Portugal, rodada 9. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do Portimonense. São 7 vitórias, 3 derrotas. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. A média de gol é de 1 marcado e apenas 0.5 sofrido. Do lado do Porto nós temos 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, a média de 1.25 marcado e de 1 sofrido do lado do Porto. Dos últimos 7 confrontos aqui, Porto venceu todos. Na tabela de classificação, Porto terceiro colocado. Vencendo, ele assume a segunda colocação. Já o Portimonense, quinto colocado, ele vencendo, ele pula para a quarta colocação. Esquece. E para esse jogão aqui, Portimonense e Porto, o prognóstico que eu cheguei foi vitória do Porto pagando 1,40. Nós temos aqui Rennes contra o PSG. Paris Saint-Germain, um absurdo também, né? Jogos assim, tu sentar e não tem como tu piscar o olho para ver. Às 16 horas, rodada 10. Nos últimos 10 jogos do lado do Rennes aqui nós temos apenas uma vitória, 4 derrotas e 5 empates. Houve ambos marcam em 8 dos últimos 10 jogos. Marcou gols nos 8 dos últimos 10 jogos. Do lado do Paris Saint-Germain são 8 vitórias e apenas 2 empates. Aconteceu 6 ambos marcam dos últimos 10. Marcou gols em todos os jogos do Paris, né? E aqui nós temos a média de gols do lado do Paris Saint-Germain é de 3.8, pessoal. É uma coisa fora do normal. Uma média de quase 4 gols por jogo. Sofridos é 0.2. Do lado do Rennes aqui nós temos uma média de 1 gol marcado e de 2.25 sofrido. Não tem para onde a gente fugir. E nos últimos confrontos entre eles aqui, o Rennes ganhou só uma em 2019. Depois nós temos aqui 5 vitórias para o Paris Saint-Germain e 1 empate. Na tabela de classificação, Paris líder, vai permanecer em líder. Já o Rennes com 7 pontos aqui, 17º colocado, ele vencendo, difícil, ele pula para a 13ª colocação, é informação só.
Nós temos então aqui, para esse jogão, Reims e Paris Saint-Germain, a conclusão que eu cheguei foi Paris para vencer no primeiro tempo. Milan e Juventus, às 13 horas, Série A da Itália, rodada 9. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos aqui do lado do Milan. São 5 vitórias, apenas 2 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Teve 7 ambos marcam dos 10. A média de gols é de 2.5 e 1.5 sofridos do lado do Milan. Já do lado da Juventus nós temos 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Marcou gols em 8 dos 10 jogos também. Aconteceu 6 ambos marcam dos 10 jogos. A média de gols da Juventus é de 0.33 marcados e 0.67 sofrido. Não é uma média muito boa, não. E na tabela de classificação nós temos o Milan, quinto colocado. Ele vencendo, ele pula para a terceira colocação. Já a Juventus, sétimo colocado. Ele vencendo, ele pula para a 16ª. E para esse jogo aqui, a conclusão que eu cheguei de Milan e Juventus foi ambos marcam sim, pagando 1.90. Santa Clara e Sporting pela Primeira Liga de Portugal às 11h30 minutos, rodada 9. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do lado do Santa Clara. Nós temos apenas 2 vitórias, são 6 derrotas e 2 empates, né? A média de gols do lado do Santa Clara é de 1 marcado e 1 sofrido. Do lado do Sporting nós temos aqui 6 vitórias e 4 derrotas. Marcou gols em 8 jogos. A média de gols é de 1.5 e 2 sofridos. Todos os jogos, perceber que do Sporting é a partir de 2 gols. Não tem jogo de menos do que isso. Então é um jogo que acontece muitos gols. O Sporting marca muitos gols. Na tabela de classificação nós temos aqui o Sporting em 7º colocado, vencendo pula para 5º. Já o Santa Clara com 5, por mais que ele vença, ele pula para 15ª, uma posição só. E para esse jogo aqui, Santa Clara e Sporting, eu tenho a conclusão que é vitória do Sporting pagando 1.50, não tem para onde a gente ir. É isso aqui, a diferença dos dois é alta demais, então o Sport está no nível bem maior. Então, para essa vitória aqui acontecer, não precisa de muito. Então, assim, pessoal, antes de mais nada, se inscreva no canal aqui, ative o sininho de notificações, que é importantíssimo para você estar recebendo em primeira mão os vídeos. Vai ter mais um vídeo hoje ainda, aguarde, no final do dia vai ser lançado. E o bilhetinho que ficou aquele maroto, a gente está desde sábado, são 6 bilhetes só em greens. Torcemos que nesse também dê nosso green também, abençoado. E para hoje o bilhete que eu tenho aqui, pessoal, é no jogo do Getafe e Real Madrid, mais de 1.5 gols. Do Benfica Rio Ave, mais de 1.5 gols também. O Borussia Dortmund, mais de 1.5 gols também. E do Paris Saint-Germain, mais de 1.5 gols, pagando 1.72. Tá demais isso aqui, tá pronto. Então, pessoal, agradeço a todos por ver o vídeo até aqui. Compartilhe nosso vídeo aqui para os seus amigos que vão gostar e até a próxima. Um abraço!